Voltamos com o programa Hora do Voto especial que traz os resultados da eleição municipal em São Paulo e no Brasil. Vamos mais uma rodada de números no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo com Fernanda Azevedo. Fernanda, é com você. Gabriel, a gente está com 87,83% das urnas apuradas, uma apuração considerada rápida, porque a previsão inicial do presidente do Tribunal Regional Eleitoral era que a totalização acontecesse à meia-noite. Isso deve acontecer antes, porque já está bem avançado, mas a gente ainda não pode cravar matematicamente, porque ainda faltam 1.060.000 votos para serem apurados e isso pode ainda modificar a proporção entre os dois primeiros candidatos. Vamos aos números então. João Dória do PSDB tem 53,31% dos votos. Fernando Haddad do PT tem 16,63%. Celso Russomano tem 13,66% e Marta tem 10,21%. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações da apuração à Prefeitura de São Paulo. Voltamos ao estúdio. E agora vamos aos números da apuração dos vereadores eleitos em São Paulo com Mariana Armentano. Isso mesmo, temos uma lista aqui dos 10 candidatos mais votados. De acordo com o TSE, são 88% de urnas apuradas, cerca de 6.118.000 votos. Olha, em primeiro lugar, disparado, está Eduardo Suplicy, do PT, com 263.000 votos. Em segundo lugar, vem Milton Leite, do DEM, com 99.208 votos. Em terceiro, Trípoli, do PV. Em quarto, Conte Lopes, do PP, com 70.747 votos. Em quinto lugar, aparece Mário Covas Neto, do PSDB, com 66.000 votos. Na sequência, temos Eduardo Tuma, do PSDB, em sexto lugar, com 61.000 votos. Em sétimo vem Adilson Amadeu, do PTB, com 58.291 votos. Em oitavo lugar, Souza Santos, do PRB, com 51.000 votos. Em nono, Ricardo Nunes, do PMDB, com 50.000 votos. E o décimo candidato mais votado é Celso Jatene, do PR, com 46.506 votos. Voltamos com vocês aí no estúdio. A gente segue com a entrevista de Maria Lídia Flandoli com a professora Hermínia Maricato. Hermínia Maricato, vamos prosseguir. Nós estávamos falando sobre o desafio. E há pouco você dizia da falta de cultura que existe do administrador, do gestor municipal, na questão da metrópole. Da região metropolitana, não há uma interligação, a administração não é conjunta, por uma falta de uma cultura. E eu havia indagado a você, inclusive, sobre a ocupação das áreas de mananciais, a ocupação irregular, sobre a força da especulação imobiliária e a expansão nessas áreas também. Porque elas são ocupadas, nós sabemos também, pela especulação imobiliária. E se isso era um desafio incontornável? Olha, a cidade é um grande negócio. E cada gestão que nós temos defende determinados interesses. Há interesses em disputa na cidade. Eu posso falar que na gestão Kassab, sem dúvida nenhuma, houve uma articulação de interesses de capitais voltados para que ganham com renda imobiliária, lucros imobiliários, juros, etc. E que na gestão Haddad, eu confesso que eu fiquei surpreendida como, ao invés de poucas grandes obras, nós tivemos muitas pequenas obras e muito invisíveis, como é o caso das 400 creches ou dos 14 céus que o próximo prefeito, dependendo de quem for, vai inaugurar, os cinemas na periferia. Mas a comunicação dele que tinha que divulgar isso. Sem dúvida, não, sem dúvida nenhuma. Eu mesma, que acompanho a vida na cidade, eu fiquei muito impressionada com o mapeamento das obras. Foi uma coisa muito interessante. Mas é importante que todo mundo saiba que havia, por exemplo, um túnel que o Kassab deixou licitado.
o túnel Águas Espraiadas, um túnel de 3 quilômetros, o orçamento para cima de 3 bilhões, que não permitia a passagem de automóveis. Era um túnel, passagem de ônibus, desculpe, transporte coletivo. Era um túnel para automóveis e que não ia ser necessariamente custeado com a arrecadação da operação urbana. Esse tipo de coisa que eu chamo assalto à cidade, isso acontece todo momento. São grandes obras, viadutos, ponte estaiada, que você pergunta, mas qual é? Porque no fundo você fala, não, isso é importante, porque o trânsito é muito ruim. O modelito não importa tanto, o que importa é o que ela está ligando. Isso. Óbvio. Mas numa cidade tão desigual, vamos falar agora do município de São Paulo, você tem que ter prioridades. Você vai combater a epidemia, você vai regularizar, urbanizar áreas degradadas, precárias, levar a coleta do lixo, que é muito importante em certas áreas. Para isso você precisa abrir ruas até em determinadas áreas, ou você vai fazer uma ponte para o automóvel andar. Uma das coisas mais importantes que eu acho que essa gestão de São Paulo fez foi peitar a política do automóvel. Isso eu acho que foi muita coragem. Deve ter tirado muito voto, mas foi muita coragem diminuir a velocidade dos automóveis. Isso é uma característica tão humanizadora que só as cidades com alta nível de escolaridade e cidadania estão fazendo, que é peitar a política de que o automóvel pode tudo, que o automóvel é prioridade. Qualquer cidade média que você vai nesse país, eu viajo muito para dar palestras e cursos, o automóvel é prioridade. E é importante, viu, Maria Lídia, lembrar mais uma coisa. Por lei federal, o automóvel é a 4ª prioridade numa cidade. Agora, o que é, no seu entender, do ponto de vista do desenvolvimento urbanístico em São Paulo, para uma cidade mais humana? E também uma cidade onde as pessoas possam usufruir de bem-estar. O que é o grande desafio do prefeito eleito nessas eleições? Sem dúvida nenhuma, a primeira questão que eu colocaria 2 grandes questões. A primeira é mobilidade, não tem dúvida. Continua sendo, Continua né? sendo. Já vem de longe. Continua sendo porque foi muito enfrentada na gestão Haddad e isso tem que ter continuidade. Se espera que isso tenha continuidade. A segunda grande questão é você colocar crianças e jovens. É uma política para crianças e jovens. É educação com esporte, com arte, com cultura. Isso é fundamental. Se você tiver 10 anos de uma política para jovens e crianças nessa cidade digna, de boa qualidade, essa cidade vai ser outra daqui 10 anos. Porque daqui 10 anos quem tem 8 vai ter 18. E nós vamos disputar com o crime organizado os nossos jovens. Pouca gente sabe a extensão do crime organizado nas áreas onde não tem Estado. Agora, Hermínia Maricato falou em mobilidade. E as ciclovias? O quanto as ciclovias agregaram à solução do problema da mobilidade em São Paulo? Pois é. Ficou uma coisa para lazer ou a ciclovia de verdade passou a ajudar as pessoas como uma alternativa de transporte segura e que possa levar para o trabalho, para a escola, para onde quer que seja? Essa foi outra questão que eu fui convencida, para falar a verdade. Porque eu conheço Estocolmo, onde quase 50% das pessoas andam de bicicleta, né? A cidade é preparada para isso, as pessoas são preparadas para isso. O automóvel é profundamente desestimulado, não é? E São Paulo, enquanto as ciclovias não foram construídas, a gente não sabia que tinha tanto ciclista. Hoje você tem cicloativismo. Aliás, tem muita coisa nova nessa cidade, o que explica essa subida
do Haddad aí no fim, você perguntou para tanta gente, eu trabalhei muito com jovens. Tem muito jovem nessa cidade que está amando a cidade. Quem diria que São Paulo, tão dura, poderia se tornar uma cidade amigável, uma cidade carinhosa, como o povo LGBT está dizendo agora, não é? É muito interessante. Tem uma geração que vem aí que ela me coloca muitas questões, porque eu não sei se são as redes sociais, eu não sei se é esse novo ciclo político, é evidente que nós estamos dentro dele, a gente está vendo aí pelos dados muito conservadorismo avançando nessas eleições, mas eu não tenho a menor dúvida em apostar no futuro da democracia no Brasil, porque eu trabalho com jovens. E eles vêm com uma outra, uma outra cabeça, principalmente, o que é surpreendente para mim é que eles trabalham muito com prioridades que até agora a esquerda, eu me considero uma pessoa de esquerda, não tinha como prioridade. Gênero, isso é fundamental, as mulheres estão se empoderando de uma forma, as jovens, é impressionante o que está acontecendo, e eu não queria perder a oportunidade de dizer que 30% das famílias da região metropolitana são chefiadas por mulheres, então a pobreza tem gênero nessa metrópole. E a escolaridade também melhorou das mulheres, porque para esse empoderamento, sem a escolaridade, né, fica muito difícil acontecer. Exatamente. Né? Então, gênero, cor, eu acho que vai chegar uma hora que a nossa sociedade vai ter que acertar as contas com o passado escravista. Agora, Hermínia Maricato, há muitas questões polêmicas em São Paulo, mas nós estamos agora conversando num endereço que é Paulista 900. A Avenida Paulista, este corredor tão importante de São Paulo, tão imponente, e que há uma polêmica muito grande se a Paulista deve ou não deve ser fechada para as grandes manifestações. Até o fechamento da Paulista aos domingos, que se tornou a praia do paulistano, essa área de lazer que é muito bem usufruída, né? Foi de imediato ocupada. Assim que aconteceu, foi um acerto. Mas eu pergunto, essa questão que é colocada. Você que conhece tão bem o mapeamento da cidade, Paulista fechada para manifestação, é uma situação contraproducente, como se apregoa, ou há alternativas para que esse ponto que se tornou tão tradicional como centro para atrair as pessoas para a expressão de aplauso ou protesto, de fato pode ser fechado sem grandes problemas para a região? Eu diria, eu faço um desafio, qualquer que seja o próximo prefeito, se confirma que for o Dória, eu o desafio a fechar a Paulista atualmente. Porque nós ganhamos espaço que era do automóvel, nós ganhamos que era de outro tipo de circulação de bike. Hoje eu estava andando... Mas fechar para as manifestações, você está dizendo, ou fechar para o lazer nos feriados de domingo? Fechar para o lazer e eu acho que também para as manifestações. Eu estou prevendo nos próximos anos uma retomada do movimento de rua. Eu acho que o PT se afastou do que foram as raízes, que é o movimento independente, essa mobilização, cidadania. Olha, os cidadãos dessas cidades que nós estamos discutindo hoje precisam acompanhar o orçamento que é discutido nas câmaras municipais, por favor, e que define os investimentos nas cidades. Eu acho que nós estamos ganhando espaço. Claro que vem conservadorismo por aí, pelo que eu estou vendo, pelo resultado das eleições, mas, como diria o André Singer, vai ter luta. A boa luta, não é luta de contra a paz, não. Aliás, nós temos que ter mais tolerância com a divergência entre opiniões, por favor, né? Agradeço muito sua entrevista, uma boa noite, muito obrigada.
Gabriel. E agora vamos aos números das apurações das cidades do ABC Paulista com Mariana Armentano. Pois é, já temos alguns resultados. Em São Caetano do Sul, foi eleito Auríquio do PSDB com 34% dos votos válidos. Em Santo André, está definido, teremos segundo turno entre Paulinho Serra do PSDB, que é o atual prefeito, que ficou com 36% dos votos, vai disputar com Carlos Grana, que esse sim é o atual prefeito, que teve 20% dos votos válidos do PT. Agora, em Diadema, também vai ter segundo turno. Lauro Michels é o atual prefeito do PV, teve hoje 48% dos votos, vai disputar com Vaguinho do PRB, com 22% dos votos. Agora, em São Bernardo, ainda está indefinido, tem 87% de urnas apuradas. Então, Orlando Morando, do PSDB, teve hoje 46% dos votos válidos, seguido de Alex Manente, do PPS, com 28% dos votos válidos. Voltamos com vocês aí no estúdio. E a repórter Fernanda Azevedo está desde tarde lá no Tribunal Regional Eleitoral e tem mais informações. É com você, Fernanda. Luciana, agora vamos falar um pouco dos números dos vereadores, né? O vereador mais votado até o momento é Eduardo Suplicy, do PT. Ele teve até agora 275.177 votos. Segundo a assessoria de imprensa aqui do Tribunal Regional Eleitoral, ele é o vereador com o maior número de votos válidos dos últimos 20 anos. Bom, em segundo lugar, o segundo vereador mais votado é Milton Leite, do DEM, tem pouco mais de 100 mil votos. Trípoli, do PV, é o terceiro mais votado, com 81 mil votos. Conte Lopes, do PP, tem até agora 73.698 votos. E o Mário Covas Neto, do PSDB, tem 69.500 votos. Agora vamos falar dos números da corrida para prefeito. Nós temos 91,72% das urnas apuradas. João Dória, do PSDB, tem 53,28% dos votos. Fernando Haddad, do PT, segue em segundo lugar com 16,64%. Celso Russomano, em terceiro, do PRB, com 13,65%. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras atualizações aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fernanda. E agora vamos a mais uma análise dessas eleições. Maria Lídia Flandoli conversa com a nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo. Denise, obrigada por você estar conosco também. E, Denise, é interessante que durante toda a campanha, candidatos não tiveram a preocupação de situar aquilo que propunham na questão econômica. Isso aí praticamente não aparecia. Então, em todo o Brasil, eu quero começar daí com você, num plano amplo, o significado desse processo eleitoral 2016 para a economia do país. Olha, eu acho que do ponto de vista de gestão das prefeituras, a dificuldade continua. Porque nós temos uma situação de crise que reduziu a arrecadação de impostos, o governo federal repassa menos para os estados, que também arrecadam menos. A situação mais grave é dos estados e não das prefeituras, mas elas também enfrentam seríssimas dificuldades, gasto muito grande com pessoal, com a aposentadoria. E aí todos os candidatos fazem promessas nessa questão de novos investimentos. A Prefeitura de São Paulo, mesmo com o Fernando Haddad, já tinha reduzido a previsão de investimentos no próximo ano, exatamente por causa dessas dificuldades. Então, se não houver uma reversão da crise econômica para valer, uma retomada de atividade, parte das promessas, elas podem não ser, pode não ser executada, não, essa uma parcela pelo menos, do que depender de mais investimentos. Não é? Considerando em São Paulo a hipótese de João Dória levar, ele coloca muito a questão das parcerias com o setor privado, já talvez prevendo essa dificuldade do setor público bancar tudo isso. É mais ou menos a postura do governo federal, que vai tentar atrair investimentos estrangeiros, a acelerar concessões com capital privado, privatizações, porque o Estado brasileiro, né, na verdade, ele está falido. Houve um total descompasso entre arrecadação e gastos, então a situação hoje é muito difícil. Você vai ter, claro, problemas de gestão. Aqui em São Paulo, há pouco você estava falando dessa questão das vias, de obras públicas, de ciclofaixa, de velocidade. Agora, essa é só uma parte aí mais aparente da gestão. Agora, de investimentos, aí a história é outra.
E você falou da questão da proposta de orçamento, né? Haddad reduziu e não foi num percentual pequeno, aqui a proposta que ele mandou para a Câmara, de 34%. Então, eu tenho certeza que quem olha para aquele que for eleito, prefeito eleito de São Paulo, vai querer saber como é que ele vai bancar tudo aquilo que prometeu. Será que vem mais imposto aí? Será que vai elevar impostos? Pelas razões que você arrolou, né? Os repasses, tanto do Estado como do governo federal, todos esses assim. Então, está tudo muito arrochado, muito difícil e muito complicado. A saída pode ser essa mesmo, a parceria público-privada, no caso de se confirmar a eleição de Dória? Essa já era a proposta dele. Que é polêmica também, né? Que é outra questão polêmica. Exatamente, né? Porque tem um certo apego a determinadas atividades ou determinados patrimônios da cidade. Ele falou em privatização do AMB, a questão do Pacaembu, outros imóveis, instalações e serviços que poderão ser privatizados. Então foi uma questão, inclusive, alvo dos debates também, mas eu acho que a população gosta um pouco dessa ideia de você ter mais fôlego para investimentos. Então, se as parcerias forem bem feitas, sem privilégios, não é? Sem aquela troca de favores viciada da política brasileira, eu acho que isso pode ajudar muito na cidade, na execução, na gestão. Fernando Haddad, eu acho que poderia ter mais dificuldades, mesmo com um orçamento mais enxuto, em manter aquelas promessas, porque agora, mais no final da campanha, ele tentou sustentar aquelas promessas maiores em relação a investimentos em educação, em saúde, em creche, construção de hospitais e outras vias que talvez ele tivesse mais dificuldades, sem contar com essa possibilidade de parceria com o setor privado. Nós vamos interromper um pouquinho, Denise, e vamos a mais informações com o Gabriel. Obrigado, Maria Lídia. Nós vamos direto falar com a repórter Carla Rodeiro, que está na sede do PSDB aqui em São Paulo e tem informações sobre o candidato do PSDB, João Dória. Carla? Olha, o João Dória está na casa dele, acompanhando esse finzinho de apuração com a família e com assessores, e ele só vai vir para cá quando o resultado já estiver consolidado, já estiver definido. Nesse momento, ele vai encontrar com o governador Geraldo Alckmin, que foi o grande padrinho dele durante a campanha, e os dois devem chegar juntos aqui na sede do PSDB em São Paulo, que está lotada agora de militantes, de políticos inclusive dos partidos aliados que apoiaram a candidatura dele, à espera do pronunciamento do candidato Dória. É claro que aqui o clima é de euforia e de comemoração, praticamente, com esse resultado que se desenrola e que, como a gente pode supor, o indicativo é que Dória seja o prefeito eleito ao término da apuração. Bem, e nós aguardamos aqui, porque ele vai fazer um pronunciamento e depois vai conversar com os jornalistas. É com vocês no estúdio. Obrigado, Carla. Vamos voltar com Maria Lídia. E nós continuamos com a Denise Campos de Toledo, que é comentarista de economia do Jornal da Gazeta. Bom, Denise, nós falávamos aí da questão das dificuldades, das expectativas, das promessas e o olhar para o futuro, né? Mas a crise econômica condicionou o padrão da campanha da eleição de 2016. Na sua avaliação, dá para dizer que nós tivemos uma campanha inovadora? Foi inovadora, sem dúvida alguma. E eu acho que São Paulo é um marco nessa mudança pelo resultado que está chegando agora no final da apuração. Porque João Dória era um candidato novo, pouco conhecido, houve novas regras para essa eleição que deixou toda a campanha muito mais pobre, mais curta, com menos tempo. Ele tinha mais tempo na propaganda eleitoral, pelos acordos que foram feitos partidários, mas de qualquer modo foi uma campanha mais pobre porque havia restrições. Claro que é um partido mais forte, ele tem uma força junto ao empresariado, então ele também conseguiu uma doação maior de recursos, ele tinha um fôlego financeiro maior, mas isso não eliminava dificuldades que foram colocadas pela nova legislação que muitos políticos estão questionando. Então, muita gente questiona, inclusive, de os partidos não terem condição agora, muitos, de bancar os candidatos que vão para o segundo turno.
porque eles gastaram muito dinheiro no primeiro turno para garantir a posição e depois, agora no segundo turno, eles vão ficar endividados, eles não têm como pagar advogado. Os grandes marqueteiros saíram das campanhas, independentemente das denúncias da Lava Jato, dos que tiverem implicações. Sim. Então foi um marco. Mas apareceu gente nova que mostrou que é competente também, né? E agora a grande dúvida era essa, por isso eu colocava João Dória como uma exceção nesse processo, porque o que se imaginava, por exemplo, vereadores sendo reeleitos e prefeitos também, porque eles já eram conhecidos. Então é mais difícil uma pessoa nova entrar na política numa condição diferente de campanha, com muito mais dificuldade para obter recursos, não é? Então tem essa dificuldade. Mais um minutinho, peço licença a você e voltamos a informações. Com você, Gabriel. Maria Lídia, os resultados vão se afunilando. Com pouco mais de 91% das urnas apuradas aqui em São Paulo, o candidato do PSDB, João Dória, lidera com 53,3%. Fernando Haddad, do PT, vem em segundo com 16,6%, seguido de Celso Russomano, do PRB, com 13,7%, e Marta Suplicy, do PMDB, que vem com 10,2%. Só para a gente fechar essa tela aqui também, Luiz Erundina, quinto lugar, com 3,1%, seguida de Major Olímpio, do Solidariedade, com 2%, e Ricardo Yang, da Rede, com 0,4%. E o candidato à reeleição, Fernando Haddad, já deu uma informação, já falou com João Dória Júnior e parabenizou ele pela eleição já no primeiro turno, coisa que acontece pela primeira vez na cidade de São Paulo. Essa informação foi divulgada agora há pouco pela Folha de São Paulo. Maria Lídia, com você novamente. E prosseguimos com você. Esse Haddad, né, que seria um possível adversário de Dória, se houvesse um segundo turno, já telefonou e cumprimentou, porque mais de 90% das urnas apuradas, exatamente, uma diferença enorme. E o Dória ficou estável nessa faixa 53, 52, desde o início da apuração. Agora, o equilíbrio do orçamento municipal, Denise, eu queria ouvir de você isso quando eu já mencionei anteriormente, falando do temor das pessoas que logo pensam em aumento de imposto ou novo imposto. Existe uma margem do governo, né? Além de privatização ou de parceria público-privada, de conseguir equilibrar o orçamento para a realização do projeto de governo? Eu acho que tem margem. Tem margem com essas parcerias para você levar adiante os investimentos. Mas o setor privado está com dinheiro? Porque a crise econômica é tão apavorante. Mas tem. Ou choram de barriga cheia? Não choram de barriga cheia. A maioria tem dificuldades mesmo. Você tem muitas empresas fechando. Em São Paulo, você andando pelas ruas, você percebe que o comércio teve um número enorme de fechamento de lojas. Sim, o desemprego é muito pesado também aqui em São Paulo. Agora, o que se espera é que a economia como um todo reage um pouco mais no ano que vem. A gente reverte uma situação de crise e isso ajuda também os municípios. Tem essa possibilidade das parcerias, tem possibilidade sim de cortes de determinadas despesas, de enxugamento da máquina pública, também no âmbito da prefeitura. Dá para você ter uma austeridade fiscal muito maior, né? Inclusive em período de eleições, certamente a prefeitura aqui acabou ampliando gastos. Mas sem jogar para a população essa conta? Eu acho que não seria o perfil de João Dória, em princípio. Se ele recorrer a esse instrumento, seria uma surpresa para mim, porque você sabe que o empresariado não gosta de imposto, não é? E ele é uma liderança empresarial. Então ele convive com isso. Como ele explicaria para a base de apoio dele principal, né, desde o início, um aumento de impostos? Então, eu acho que vai ser muito difícil, inclusive em relação ao IPTU, em relação a outros tributos, eu acho muito difícil. O ISS, por exemplo, né? Muita fuga para municípios vizinhos, de empresas que preferem abrir numa cidade onde se cobra menos pelo ISS, e São Paulo deixa de arrecadar. A prefeitura tem como, né, dar uma pressionada no sentido de reverter isso? Eu acho que ele pode não vir com aquele estímulo tributário, que tem a guerra fiscal, tudo isso, mas você fazer revisão de alguns tributos até para estimular, porque se você aumenta a tributação, você vai afugentar ainda mais os investimentos, e a proposta dele é inversa. Então nós vamos conferir na prática se ele consegue fazer isso, não é? O governo federal também está propondo não aumentar impostos, desde que tenha condições de reduzir os gastos. Então acho que é um desafio nos dois sentidos, de o governo federal conseguir executar um programa econômico que garanta um crescimento maior da economia, com equilíbrio fiscal maior, com mais investimentos, e aí São
Paulo especificamente. Não vamos esquecer a força de São Paulo, né? São Paulo perdeu muito espaço à indústria paulistana, mesmo da capital. Nós temos os polos aí na região, na grande São Paulo, mas São Paulo perdeu muito a força. Então, São Paulo pode recuperar essa força econômica, é a principal cidade do país, é a principal capital. Então, é torcer para que haja uma gestão muito eficiente para a gente crescer e reduzir o desemprego também, né, Marilde? Tomara. Muito obrigada, Denise. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Com você, Luciana. E agora nós vamos aos números da apuração com Mariana Armentano. Nesse finalzinho de tarde já temos alguns resultados. Em Santos, no litoral, foi reeleito o prefeito Paulo Alexandre, do PSDB, com 78% dos votos. Em Campinas, também foi reeleito o prefeito Jonas Donizete, do PSB, com 66% dos votos. Agora, em Guarulhos, a situação está um pouco indefinida. 70% das urnas apuradas. Em primeiro lugar, vem Guti, do PSB, com 36% dos votos. Em segundo, Eli Correia, do DEM, com 22% dos votos. Em Osasco, também está indefinido. Temos agora 84% das urnas apuradas. Rogério Lins, do PTN, aparece em primeiro lugar, com 39% dos votos válidos, seguido por Lapas, do PDT, com 37% dos votos válidos. Lembrando que a candidatura de Celso Giglio, do PSDB, foi impugnada, por isso os votos dele não estão sendo contabilizados. Eu volto a qualquer momento com mais números nessa eleição.